Fala galera, chegando, colocando pressão, pessoal, um mês distante aqui, um mês sem aparecer, mas não é um mês sem transbordar. A gente estava abençoando, né, a vida de outras pessoas através da palavra, mas isso no dia a dia. Aqui na internet a gente passou um mês aí distante, mas estamos voltando com esse provérbio aqui, 27. Pessoal, hoje aqui, provérbio 27, a Bíblia que eu estou usando é a... E aqui tá NVT, deixa eu botar aqui a King James. Vamos para King James, é melhor. Aqui diz assim, ó: não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que hoje vai gerar. É interessante que nessa mesma Bíblia ela fala sobre viver o mal do dia. Às vezes a gente fica se preocupando pelo dia de amanhã. A preocupação é uma preocupação que antecede o fato. Só que existem pesquisas que dizem que 75 a 80%, presta atenção, isso aqui é importante. Existem pesquisas que dizem de 75 a 80% de chance de não acontecer aquilo que você se preocupa. Preocupação é uma ocupação prévia daquilo que não vai acontecer e você fica gastando energia. Toda vez que você coloca a sua cabeça para funcionar pensando em algo que pode acontecer, porque a tua cabeça tem um viés cognitivo negativo, ela sempre te puxa e te arrasta para baixo. E quando tu gasta energia sendo arrastado para baixo, tu vai ter que gastar o dobro para retornar da onde você estava. Cara, isso aqui, se você entender isso aqui, muda completamente o game. Tem muita coisa aí que, se você pegar a essência, o fim do negócio, você consegue desenvolver bem mais. Por que a gente consegue desenvolver bem mais? Porque tudo gira em torno de energia. Eu não estou falando energia da física quântica, eu estou falando energia daqui, ó, que tu toma aqui um café e tu vai para cima realizar coisa. Só que o que acontece? Quando tu gasta energia aqui na tua cabeça, consome também. O cérebro é o maior consumidor de energia do corpo. Quanto mais você pensar, mais energia você gasta. Você percebe que quando, não sei se você já passou por isso, mas teve um momento aí de estudo, você estudou mesmo para valer, valendo o dia todo, você fica cansado, você fica exausto, sem nem ter saído de uma cadeira. Porque a sua cabeça consome energia. E o detalhe, a gente tem que utilizar a nossa mente para poder desenvolver, não voltar para trás, entende? Então, a maioria das pessoas utilizam energia para destruir, não para construir. Por que, Mike, os utiliza para destruir? Vamos supor que você gaste a energia com pornografia. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque você fica estimulando, você fica colocando imagem na sua cabeça, você fica ruminando aquilo ali. Você está gastando energia, você poderia estar construindo outra coisa, você poderia estar pensando em algo novo, você poderia estar fazendo milhares de coisas que não fosse a pornografia. Você está gastando energia à toa, entende? Então, cara, a maioria dos homens, vamos trabalhar aqui com o público masculino, a maioria dos homens gasta tanta energia desnecessária que, se pegasse essa energia que o camarada gastou a vida toda com coisa fútil, ele tinha construído um patrimônio gigantesco. Às vezes eu passo e vejo a turma tomando cachaça, reunida ali na esquina, estão gastando energia. Ali não é energia gasta, é uma energia colocada no lixo. Poderia estar construindo algo, mas não. O vício te faz gastar energia. O vício é o maior gastador de energia, o seu gastador de energia. Vício em pornografia, vício em bebida, vício em tudo que você imaginar. Ele te faz perder tempo, te faz gastar energia. Vamos pra frente aqui. Ele diz assim, ó: seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca. Um estranho e não tuas próprias palavras. Só isso aqui é a primeira regra do bom senso, né? Você precisa ter bom senso. Eu conheço pessoas que
elas precisam se reafirmar para não ficar por baixo. E são bem conhecidas esse tipo de pessoa. Elas, quando elas se reafirmam, elas não falam só o que elas fazem, mas também o que elas não fizeram. E aí entra no outro seara, que é da mentira. Então, deixa esse papel aí para as outras pessoas. Você só tem o papel de estimular, de colocar para frente. Isso é válido. Mas se vangloriar, não tem sentido. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. Isso que é interessante. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. Ou seja, as pessoas que não têm um autoconhecimento, as pessoas que não têm um trabalho emocional de se controlar, geralmente essas pessoas são tidas como os insensatos. São pessoas que são reconhecidas como ignorantes. E é interessante que quanto mais ignorante você for, mais você se mete em enrascada. Quanto mais ignorante você for, mais você se coloca em precipício. Quanto mais ignorante você for, mais negócio ruim você faz. Quanto mais ignorante você for, mais você se aproxima de pessoas que são iguais a você. E aí tu imagina, milhares de pessoas reunidas, todas ignorantes. Não vai sair boa coisa dali. E eu digo isso porque a gente tende a se aproximar com pessoas que carregam algo em comum. Tanto no positivo quanto no negativo. Tanto em coisas boas como em coisas ruins. Eu estava correndo esses dias, era um domingão. E aí eu passei por um local onde várias pessoas que utilizam droga, elas estavam reunidas. Tipo uma Cracolândia. E aí eles se reúnem ali como um corpo. Eles procuram pessoas que compactuam com aquilo e faz aquela união, entende? E aí eu me lembrei de bate-pronto do conceito de igreja. O que é uma igreja? É uma reunião de pessoas. Igreja não é pedra sobre pedra. Igreja não é tijolo, areia e cimento. Igreja é reunião de pessoas. E aí quando você reúne pessoas, você tem uma igreja. Quando você reúne pessoas que compactuam com a mesma ideia, você tem uma igreja. Entende? Então, a gente vai procurando tribos. E aí, à medida que você vai se encaixando nessas tribos, você pode desenvolver ou você pode regredir. Quando você quer fazer uma atividade nova, quando você quer correr, vou dar um exemplo aqui, na moda, a corrida. Então, você está se reunindo com pessoas que estão correndo, que aí você vai aprender a correr, você vai pegar uma ideia de um tênis bom, você vai pegar treinos, você vai ter uma companhia, é sobre isso. E as pessoas que agem de maneira ruim também, elas estão juntas, porque isso fortalece a ruindade, a maldade delas, e elas conseguem ir pro buraco mais rápido. E o contrário também é válido. À medida que você encontra pessoas boas e você quer se desenvolver, você consegue se desenvolver bem mais rápido. Porque você está em união de pessoas. Então tire da sua cabeça tudo aquilo que você entendeu que era uma igreja. Às vezes você pensava que a igreja era lá, a pedra, era o local. A igreja não é o local. A igreja é corpo. A igreja é você. Você começa a ser igreja. A sua família, ela é uma igreja. Tudo isso aí é uma igreja. Uma reunião de pessoas é uma igreja. Eu dou aula de jiu-jitsu e lá eu tenho pessoas reunidas. E ali a gente também forma uma igreja. Porque muitas das vezes eu atraio as pessoas por conta do jiu-jitsu. Mas não é o jiu-jitsu o prato principal. O prato principal
É a igreja, é compartilhar a ideia. Isso é o grande game. Eu não sei se você pegou isso aqui, mas se você tiver pegado, você já caminhou, você já deu um passo hoje. O furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. É interessante, pessoal, que pra gente, quando ele fala aqui de reprimenda, quando você vai aconselhar uma pessoa, na verdade, às vezes a gente fica meio encabulado, né? Com vergonha de falar, cara, não, tá errado, não é assim, é de se contrapor. Uma coisa é você confrontar e outra coisa é você afrontar. São duas coisas que vão para dois lados distintos. Confronto é você chegar e colocar a sua ideia. Você vai dizer, cara, eu não concordo com isso, você tá errado, é assim assado, e você vai lá falar sobre a sua maneira de pensar. E a afronta não, a afronta é você tá batendo de frente sempre, é você tá fazendo aquilo por birra, por maldade, é você querer tirar energia de outra pessoa. Aí você tá afrontando, mas o confronto ele é essencial. O confronto ele é essencial para as pessoas poderem desenvolver e abrir outra margem de pensamento. Talvez até em um confronto você consegue ajudar outra pessoa. Talvez não, é quase uma certeza. Porque você está apresentando o outro lado da moeda. Então o confronto ele é necessário. Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Quem fere por amor demonstra lealdade. O que eu estava falando agora há pouco de afronta e confronto, ele se resume também em amar. Quando você confronta uma pessoa, você está demonstrando ali o seu amor por ela. Você está demonstrando seu amor por ela. E às vezes quando você não tem nem tanta intimidade com a pessoa, você decide não confrontar. Você decide não colocar a sua ideia. Para você confrontar, você precisa de intimidade. E para você ter intimidade, você precisa amar. E é interessante quando ele fala aqui de amor, eu preciso explicar isso para vocês, porque tem gente até hoje que não sabe o que é amar. Eu não sabia o que era amar. Até os meus 31 anos, 32 anos. Ou seja, ninguém me explicou isso até 32 anos. E eu vou aqui explicar para você algo que em 31 anos ou 32 anos de vida eu não tinha aprendido. E você vai aprender agora. Não sei qual é a sua idade, mas eu sei que você vai aprender agora. E depois que eu descobri isso, a vida, ela colocou outro sentido para mim. Por que, Mike, a vida colocou outro sentido para ti? Porque eu passei a acreditar em algo que vai me carregar para frente. Porque à medida que eu acreditava que o amor não existia, então as coisas passavam a não fazer sentido para mim. E quando você descobre que o amor existe de fato e que você pode acessar, aí você começa a ver sentido nas coisas da vida. E o amor, ele é dom gratuito de Deus. Só através de Deus que você pode amar. Você ama porque Ele te amou primeiro. E por que Ele te amou primeiro? Porque Ele deu o seu único filho para poder te salvar. Esse é o verdadeiro sentido do amor. E você não consegue acessar, presta atenção, você não consegue acessar o amor se não for através de Deus. Você não consegue acessar o amor se não for através do seu único filho. Essa é a maneira de acessar o amor. E o amor que você precisa utilizar tem que ter o amor de Deus no meio. Se não tiver, não funciona. Vou dar um exemplo. Família. Marido, mulher.
Precisa ter o amor de Deus no meio. Se não tiver, não funciona. Não vai para frente, não progride. Você precisa carregar o amor de Deus para você poder suportar as pessoas. Se você não carregar o amor de Deus, você não consegue suportar. É muita divergência. Entende? Mas através do amor de Deus, aí você zera o game. Aí você consegue progredir. Principalmente dentro de um relacionamento. É por isso que muitos relacionamentos chegam ao fim. Porque não existe o amor de Deus ali. Às vezes as pessoas vão se casar e aí pedem uma bênção de Deus e etc, e tal, aquilo tudo. Mas a pessoa não carrega. Não adianta de nada eu estar numa igreja e o padre ia abençoar ali o casamento e aí você vai para casa com a sua esposa, mas não existe aquela procura, não existe aquela união espiritual entre o homem e a mulher. Se não existir a união espiritual, que é onde Deus entra, nada funciona. Porque a bênção vai ser só palavra jogada ao vento. Se você não ansiar, se você não procurar, se você não pedir, se você não querer, se você não correr atrás. Depois que eu descobri isso aqui, na minha cabeça, ó, puf, abriu. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E é tão legal quando as coisas começam a fazer sentido, porque você começa a descobrir um mundo novo. O mundo antigo que eu vivia não permitia esse tipo de ideia. E o mundo novo que eu vivo permite esse tipo de ideia. E pelo fato de permitir esse tipo de ideia, eu consigo viver coisas novas. Eu consigo aprender coisas novas. Eu consigo ter novas experiências. Ou seja, estou desenvolvendo. Vamos para frente. Aqui ele fala assim, ó. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é saboroso. Como uma ave vagando longe do ninho, assim é um homem perambulando longe do lar. É interessante, né? Ele fala sobre o lar. Perfume e incenso promovem a alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Pessoal, aqui a gente está acompanhando o Provérbios 27. Aqui é o versículo 9, para quem chegou depois. Ele fala sobre o perfume e o incenso, promove a alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente não quer falar. Se a gente falasse mais, a gente conseguiria resolver mais problemas. Se a gente falasse mais, a gente conseguiria ajudar mais pessoas. O ato de eu estar aqui ligando um telefone e falando, aqui são, presta atenção, eu estou doando um pouco do meu tempo para vocês, ó, 4 horas e 16 minutos. E aqui eu abri meu telefone para poder falar algumas coisas. E quando eu falo, pode ser que a mensagem chegue até alguém que precisa dessa mensagem. E a mesma coisa são vocês. Vocês aprendem, mas não ensinam. E aí, à medida que vocês vão aprendendo e não vão ensinando, esse conhecimento vai sendo perdido. À medida que eu aprendo e eu ensino, o conhecimento vai sendo dissipado. E aí vai atingindo outras pessoas. Esse é o motivo. E sabe qual é o principal motivo? É que, por uma palavra, a vida de alguém pode ser transformada. Por uma palavra, a vida de alguém pode ser salva. Uma palavra. Entende? Então, por isso que a gente poderia e deveria falar mais. Ontem eu disse para as pessoas qual é o problema da humanidade. Hoje no Brasil tem 200 milhões de cristãos. É tipo 80% da população se denomina cristão.
Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal que não fala? Cadê esse pessoal que não abre a boca? Cadê esse pessoal que não desenvolve? Cadê esse pessoal que destrói a vida de outras pessoas? Cadê esse pessoal que fica destruindo a vida da própria pessoa mesmo, dele mesmo? Ele destrói. Cadê esse pessoal, cara? Será que todo mundo é cristão? De fato. Porque ser cristão é imitador de Cristo. E aí, você está imitando a Cristo na sua vida? Essa é uma pergunta. E você precisa responder. A primeira coisa que Cristo ensinava. Você está ensinando o quê? Né? Complicado. O pior de tudo é que as pessoas começam a perceber que estão indo ladeira abaixo. É só você olhar para o lado. Olha como é que está o mundo. A gente tá aqui, eu vivo no Ceará, Fortaleza, Ceará. A gente tem uma das cidades mais perigosas do Brasil. Cadê esse pessoal cristão? Cadê esse povo cristão? Me diz aí. O problema está em algum lugar, seja em quem ensina ou quem está ouvindo. Eu creio que o problema seja quem está ensinando, porque se você ensina, você consegue chamar a atenção, você consegue fazer outras pessoas ouvirem. E o que você ensina? Como você ensina? Onde você chama a atenção? O que as pessoas precisam fazer para de fato mudar? Você precisa ser pelo menos um exemplo. No mínimo. No mínimo. Eu acho que por hoje tá bom. A gente vai fazer uma oração. Vamos pedir uma bênção aí para nosso mês de outubro, iniciando o mês de outubro agora com o pé direito. E aí, se você se sentir à vontade, você fecha os olhos, dá uma respirada, enche todo o pulmão, solta o ar, dá uma respirada, enche todo o pulmão, solta o ar. E a gente começa assim, ó: Pai, te rendemos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova todos os dias, em cada vida que esteja escutando isso. Obrigado por abençoar, Pai, esse mês, derramar tuas graças, proteções. Obrigado pelo mês que passou, que a gente consiga colher os frutos do teu amor esse mês, na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Que a gente tenha a possibilidade e que a gente crie a vontade de abrir mais a boca, de falar, de expressar tudo aquilo que o Senhor derrama no nosso coração. Que a gente consiga ajudar mais pessoas através da palavra, através da fala, que a gente tenha mais sede e fome do pão. A gente precisa compartilhar isso. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos dar pressão. Sexta-feira. É isso aí, tomando um cafezinho. Ó, horário. Tirei um pouquinho do meu tempo aqui pra vocês, ó. 4h21, beleza? Vamos dar pressão aí, valeu. Desligou não, ó.